Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Então, Jonas nos empresta muitas lições espirituais. Capítulo 2, onde vamos basear esse texto e essa palavra dessa noite, nos traz exatamente isso. As etapas que Deus utiliza, ou os lugares que Deus utiliza para o nosso processo de ressignificação. Ou seja, quantas vezes você perdeu o significado das coisas? Você olhou à sua volta e disse: não tem sentido, o que eu estou fazendo aqui? E talvez você tenha chegado ao momento de perguntar: Deus, para que eu ainda estou vivo? Por que eu estou nessa terra? Então, algumas vezes nós passamos por estas fases. Você não passou, parabéns, mas alerta de spoiler, você vai passar ainda. Então, esta é uma palavra de prevenção e de cura. Jonas, capítulo 2, primeiro verso e o segundo, que diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Amém? Você sabe a história é conhecidíssima desde os tempos da escola dominical, quando criança. Muitos de nós ouviu a história de Jonas, e eu ouso dizer que quando ouvi as histórias ainda infante, era uma das minhas preferidas, meu livro de histórias bíblicas que a mãe nos ensinou a ler. A história de Jonas é a história de um homem que recebe um significado, uma meta, uma missão, um destino, uma missão para fazer diante de um povo que ele não queria que fosse perdoado por Deus, que fosse restaurado, que fosse levantado. Afinal de contas, estamos falando do povo que, quando invadia cidades, cortava a cabeça das pessoas, fazia uma pirâmide, um montão com as cabeças, tirava a pele, esfolava vivo aqueles que estavam ainda, e esticava a pele, o couro das pessoas em volta nos muros da cidade, para impor terror por onde quer que passasse. Jonas recebe a mensagem, vai até eles, ele sabia como é que Deus trabalha. Quando Deus manda a mensagem é porque ele quer arrependimento, e onde há arrependimento há perdão, onde há perdão há restauração e bênção. Ele disse: aqui não vai ter bênção para esse povo, vou dar um jeito neles. E ele então decide ir para o lado contrário, entra em um navio, e você sabe o resto da história. Há um momento em que a tempestade aperta, não há mais o que jogar fora do barco, então os homens começam a pensar: jogamos tudo, fizemos as nossas preces, cada um para o seu Deus, mas não está dando jeito. Chama o pessoal que está lá dormindo, quem está por baixo, vamos saber o que é que está acontecendo. E fazem a pergunta: declara-nos, quem és tu? Quem é o teu povo? Quem é o teu Deus? O que é que estás fazendo aqui? Então, Jonas acaba sendo, até por pedido dele mesmo, atirado ao mar
e o mar se acalma e Deus manda um grande peixe para engoli-lo, e chegamos no texto que nós lemos, que é o texto, a verdade central desta mensagem. E é aqui, meus irmãos, que Jonas nos dá uma palavra que para mim eu ia dizer engraçado, mas engraçado é muito simples, mas eu acho engraçado como ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Você já viu como é que o ser humano é? Como é que eu e você, assim como Jonas, somos? Nós fazemos tudo errado em determinado momento, nós tropeçamos aonde não podia, dá tudo errado, a culpa é nossa, o resultado é nosso, a colheita é nossa. Mas aí nós vamos fazer o quê? Na minha angústia, clamei ao Senhor. Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui no ventre do abismo? E Deus, que é maravilhoso, é que Ele não é um Deus vingativo, onde Ele encontra coração aquebrantado. Não há vingança. Ao contrário, Ele é um Deus do perdão. E Ele dá o livramento, mas entre o livramento e o cumprimento dos seus propósitos eternos, tem uma palavra que você e eu fugimos, que é a palavra processo. Esse processo, ele é também chamado de o lugar, a circunstância, por que não dizer as etapas da ressignificação da nossa história. E eu encontro nesse texto de Jonas, até porque o meu tempo não é tão longo e eu preciso ser mais curto, mais exíguo, mas eu encontro 3 etapas, 3 lugares que Deus leva o homem e a mulher para ressignificar a sua história. E o primeiro está exatamente aonde nós lemos, o ventre do peixe. É o lugar aonde Deus escolheu para quebrar o orgulho, tanto que ele está dizendo, na minha angústia. Meu irmão, quando o homem e a mulher diz angústia, já passou de tristeza há muito tempo, já passou de sofrimento há muitos quilômetros. Esse carro já saiu da estrada, já está no 4º ou no 5º capotamento morro abaixo, e ele diz então, na minha angústia, ele descobre pelo menos 3 verdades espirituais. Primeiro, que o ventre do peixe não era o fim, mas era o início de um tratamento. Não deve ter sido algo assim muito maravilhoso viajar no ventre de um peixe. Você sabe que o ventre de qualquer ser vivo que se alimenta, ele é composto por ácidos. E dependendo do que esse ser se alimenta, os ácidos são mais fortes. E eu fico imaginando a cena grotesca que foi Jonas sendo cuspido na praia e olhando para o sol, e talvez algum praiano, algum pescador por ali, olhando aquele homem com sua pele queimada dos ácidos, cheirando mal, extremamente mal, com cara de poucos amigos e nada de sono, mas está ali o Jonas no ventre do peixe, iniciando um tratamento. Eu tenho um desgaste natural, coisa de idade na minha coluna vertebral, e se eu faço algum esforço além do normal, o negócio ali sai do lugar, o carrinho sai do trilho. E precisa que eu vá então
no quiroprata para colocar tudo no lugar. E graças a Deus eu tenho um profissional. É caro, mas faz direitinho. Só que o processo de colocar o negócio no lugar, meu irmão, parece aqueles negócios que tá quebrando tudo e tal. Craque pra cá, craque pra lá. E é 2 dias, 3, depois de colocar tudo no lugar, de dor pelo corpo inteiro, porque esse negócio de apertar e botar de volta no lugar dói. O processo é custoso, é doloroso. Então Jonas aprende que o ventre, ele é o início de um processo. Às vezes você clama a Deus pedindo por livramento, pedindo por um banho quente, pedindo por uma nuvem confortável para se deitar, pedindo por dias de paz, e o processo é exatamente o contrário. É tribulação, é pancada, é perda, é sofrimento, é angústia, é luto, mas não se desespere. Faz parte do processo. Deus está trabalhando na tua história. Aleluia! A segunda verdade espiritual que eu aprendo nesse texto é exatamente o fato de que Deus se utiliza das crises para alinhar a direção. Dizem os pessoal aí que faz drift, aquelas corridas de carro, onde o carro anda mais de lado do que de frente, que em determinada velocidade, certas curvas, para você virar a curva à esquerda, tem que virar o volante para a direita. E é uma coisa maluca isso. Mas o fato é que, para alinhar a direção da nossa história, às vezes Deus precisa usar uma crise. Não seria muito mais fácil Ele descer do céu, sentar do nosso lado, perguntar o que é que nós estamos passando, e aí a maioria de nós vai dizer: Senhor, eu estou passando por uma dificuldade financeira. Aí ele dizer: mas meu filho, eu sou o dono do ouro, da prata, peraí, vamos pegar um banco, desse banco é teu, é meu, Senhor. Transformei em ouro, corta em pedaço, vai lá no centro de Florianópolis, vende, de vez em quando vende um pedacinho desse ouro e vive disso aqui. Seria mais fácil? Só que ele não faz assim. Ele usa as crises para alinhar a nossa direção. O Jonas, ele disse, dentro de si, talvez, é mais fácil, eu estou indo com o barco no sentido errado. O senhor manda um barco no sentido certo, eu embarco nele, é simples. Eu tenho tudo aqui, ó, tá matutado. Eu já programei o meu arrependimento. Ah, Jonas, de barco não é bom, né, Jonas? De barco não, vamos fazer uma crise. E por isso ele diz: do ventre do peixe eu disse, na minha angústia. Tem que saber o sentido e o significado de angústia para você entender, Jonas, o que eu estou sentindo por 120 mil almas que vão perecer porque não há ninguém que pregue para eles. Tá sentindo o que é angústia, Jonas? Então, essa é uma verdade espiritual. Deus usa crises para alinhar a nossa direção. Agora, para mim, a grande verdade espiritual desse texto, dessa introdução, quando falamos exatamente do lugar da quebra, é o fato de que o mesmo Deus que manda a tempestade é o Deus que manda o peixe. Aí você vai dizer: não, pastor, mas a tempestade e o peixe não se classificam no mesmo nível de tribulação? Não. A tempestade ia matar a todos. O peixe só caminhou ou encaminhou Jonas para o lugar certo. Então, o que aos olhos de Jonas, o que ao sentimento do seu corpo era um lugar de quebra, de destruição, para Deus era um veículo que estava transportando Jonas para o centro da vontade de Deus. Então, o lugar da quebra, o ventre do peixe, é necessário que nós passemos, porque há ambientes que até parecem prisão.
Mas no fim das contas, este ambiente faz parte do tratamento de Deus para nós. Prisão não é lugar bom para ninguém. Nenhum ser vivo foi feito para prisão. Nenhum pássaro. Viu? Se você tiver passarinho preso em prisão, solta. Solta, não queira estar preso. Deus deu asa para ele estar solto. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus você ter pássaro preso. Ah, pastor, mas tem anilha, foi criado assim, soltar, morre. Deixa ele morrer. Antes morrer livre do que viver preso. Viu? Solte. Deixa o bicho deixa ele ser feliz por um dia. Esticar as asas dele. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Se um dia vai entender da pior forma. Tá? Um bicho foi feito para ser preso. Se você tiver condições de ter um animal, tente criá-lo solto dentro de um espaço que te pertence. Porque nem você foi feito para estar preso. A prisão não é feita para nenhum ser vivo. Deus nos fez livres. Deus nos fez livres. Mas, às vezes, Ele permite-nos estar em um ambiente de prisão, seja uma prisão física ou seja emocional. Pastor, Ele faz isso por quê? Porque Ele está te protegendo de você mesmo, até que você amadureça e esteja pronto para encarar as tuas responsabilidades, para ser um homem, uma mulher segundo o coração dEle. Aleluia! A prisão, Deus não está destruindo Jonas, Deus está moldando o homem. E quando Deus está moldando, Ele nos mostra que o ventre do peixe, esse lugar da quebra, não é o lugar do castigo final. Não, é a sala de reconfiguração espiritual. É tão legal quando você, principalmente o pessoal mais novo que sabe mexer e tem um computador e de repente você, por algum motivo, o seu computador para de funcionar, ele trava. E às vezes é uma coisa simples, é só ir lá fazer uma reconfiguração. Ou como dizia um amigo meu, desliga, tira o cabo, sopra e põe de volta que vai dar certo. Às vezes é só isso. Deus às vezes precisa nos desligar da tomada, dar um assoprão em nós. Liga de volta, Ele reconfigura e dá tudo certo. Então não fica desesperado, meu irmão. Ele está trabalhando na tua vida todos os dias. O sentido de Paulo escrever: aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, é exatamente esse. Ele está trabalhando. E para Ele fazer a obra completa, o primeiro lugar que Ele vai te levar é o lugar da quebra. Ele precisa quebrar esse ego, ele precisa quebrar esse orgulho, ele precisa quebrar essa arrogância, ele precisa quebrar esse espírito falso, de mentira, de engano. Ele quer você reconfigurado. Pois bem, aí, quando você olha no versículo de número 10, capítulo 2, falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Aí vem o segundo lugar, que é o lugar da transição. A praia é o recomeço de uma história. Agora, quando Jonas é vomitado na terra, aqui começa um processo invisível entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Não está escrito. Ninguém escreveu nada, não tem nada. Acaba o versículo 10, começa o capítulo 3, veio a palavra a segunda vez. Mas o que é que acontece entre o capítulo 2 e o capítulo 3? Porque ninguém vê a tua história, o que acontece quando você sai daqui de dentro, ou quando você desliga a câmera. Ninguém vê o que acontece quando você entra sozinho lá para o teu lugar de angústia. Mas Deus está vendo, porque Jonas foi deixado com toda certeza em alguma praia, algum ponto da costa do Mediterrâneo. E isso dá de 800 a pouco mais de 1000 quilômetros.
de 800 a 1.000 quilômetros até Nínive. Isso a pé, pelas melhores rotas, era de 30, 45 dias a pé. E foi o que Jonas fez. Naquela condição que ele estava, com certeza o cartão de crédito dele dissolveu no ventre da baleia, do peixe que foi. Com certeza o dinheiro dele se dissipou tudo. A roupa não estava boa. A carteira de identidade se perdeu. E ele teve que caminhar 40 dias, 30, 40 dias. E esses 40 dias, meu irmão, foi um milagre ou não foi? Ele chegar lá em Nínive, foi ou não foi um milagre? Mas veja, o milagre não elimina o caminho. Quantas vezes você está também à procura de um milagre? E Deus diz para você, eu vou te dar o milagre, porque eu sou o Deus do milagre. Mas o caminho você vai ter que caminhar. Você busca uma cura, o Senhor diz, eu vou te dar cura. Mas, às vezes, você volta como aquele cego dizendo, vejo homens como árvores. Mas não é para ver homens como árvore, volta lá e te lava de novo. Então, o milagre não elimina o caminho. Deus te dá livramento, mas não te livra da caminhada, do esforço que você vai precisar fazer para chegar lá no teu destino. E mais do que tudo isso, entre a fase do vomitado e do enviado, tem a fase da perseverança. E aqui que muitos têm parado na sua caminhada.